Olá e boas-vindas a esta análise. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo nas preliminares e na essência de uma estrutura milenar que é, sinceramente, incrivelmente poderosa para entender o que realmente constrói um caráter moralmente excelente. Estamos a falar da ética da virtude. É fascinante notar como essa filosofia simplesmente se recusa a focar naquelas listas de regras super rígidas, sabe? Em vez disso, ela prefere fazer uma pergunta muito mais profunda. Quem as pessoas são no seu íntimo? Para desvendar essa teoria, o nosso roteiro está dividido em 5 passos lógicos. Primeiro, vamos dar uma olhada no renascimento da ética. Segundo, vamos dissecar a anatomia da virtude. Terceiro, o contraste entre virtude plena e continência. Quarto, o perigo das boas intenções. E para fechar com chave de ouro, o poder da sabedoria prática. Parte 1. O renascimento da ética. É impossível captar o peso e a genialidade desta filosofia sem antes olhar para o percurso quase de montanha-russa que ela teve através da história. A ética da virtude tem raízes extremamente profundas. Se a gente olhar para a antiguidade ocidental, os pais fundadores foram ninguém menos que Platão e Aristóteles. Já no Oriente, as origens remontam a Mêncio e Confúcio. Essa abordagem basicamente dominou o pensamento moral por séculos, mas, curiosamente, sofreu um breve eclipse ali no século XIX, caindo um pouco no esquecimento. O grande marco do seu retorno foi o ano de 1958. Foi quando a filósofa Elizabeth Anscombe publicou o artigo Filosofia Moral Moderna. Pense nesse texto como uma faísca que espalhou um ressurgimento como fogo. Naquela época, muitos pensadores já estavam totalmente insatisfeitos com teorias como o utilitarismo e a deontologia. E por quê? Porque essas teorias pareciam ignorar elementos que nos tornam humanos, coisas vitais como nosso caráter, nossas relações e, claro, o papel fundamental das emoções na nossa vida moral. Parte 2. A anatomia da virtude. Afinal de contas, o que é, exatamente, uma virtude dentro dessa escola de pensamento? A resposta mora toda no conceito de arete. Este é um dos 3 pilares gregos antigos que, até hoje, sustentam a ética da virtude moderna. Arete significa excelência ou virtude. E atenção aqui, uma virtude não é algo passageiro, não é uma fase. Trata-se de uma disposição intrínseca e profundamente enraizada na pessoa. É algo que funciona como uma lente, moldando inteiramente a forma como um indivíduo percebe o mundo, o que ele valoriza e como ele sente, escolhe e age nas mais variadas e caóticas situações da vida. Para deixar isso cristalino, existe uma diferença colossal entre um hábito superficial e uma disposição profunda. Um hábito, digamos, a simples e inofensiva rotina de beber chá todos os dias no mesmo horário, é algo mecânico, quase no piloto automático. A verdadeira virtude não opera nem de longe dessa maneira. Ela exige toda uma mentalidade complexa, requer que a pessoa processe o mundo ao redor e tenha razões morais muito específicas para agir de uma certa forma. Não é repetição cega, de jeito nenhum. É uma leitura super sofisticada das circunstâncias ao redor. E esse ecossistema de valores fica muito evidente quando a gente disseca os traços de uma pessoa que é genuinamente honesta. A honestidade não se resume a não mentir de vez em quando ou a não trapacear nos negócios só por medo de ser pego. Uma pessoa verdadeiramente honesta valoriza a verdade na sua essência. Por causa dessa disposição que está lá no fundo, ela naturalmente vai escolher conviver com amigos honestos, vai detestar ver trapaça ao seu redor. E o mais forte, ela fica profundamente angustiada, de verdade, se presenciar a desonestidade em pessoas que ela ama. A virtude é multifacetada, por isso mesmo seria um erro enorme tentar julgar o caráter de alguém olhando só para uma ação isolada, sem conhecer as reais motivações que operam nos bastidores da mente dessa pessoa. Parte 3. Virtude plena e continência. É agora que a gente entra nas tensões e nos conflitos psicológicos profundos que podem rolar dentro da cabeça de qualquer ser humano. Existe um contraste aqui que é de explodir a mente, herdado diretamente do pensamento de Aristóteles. De um lado da moeda, temos a virtude plena. Isso significa fazer o que é certo de uma maneira totalmente harmoniosa, fluida. A pessoa não precisa lutar contra a vontade de fazer o mal, porque as emoções e o entendimento racional dela estão em perfeita sintonia. O cérebro e o coração concordam. Do outro lado, nós temos a continência, que é basicamente a pura e simples força de vontade. A pessoa continente consegue sim fazer a coisa certa, mas nossa, como ela precisa batalhar internamente para controlar uma tentação ou um desejo contrário. É um estado de puro atrito moral. E isso nos coloca diante de uma questão filosófica excelente. O que é mais admirável? Superar uma grande tentação ou não sentir absolutamente nenhuma tentação de fazer o mal desde o princípio?
A gente sabe que a sociedade costuma aplaudir de pé quem luta com unhas e dentes contra seus piores instintos. E sim, agir bem quando as circunstâncias ao redor estão difíceis é super admirável. Mas o pulo do gato da ética da virtude é este. Se o que torna a ação difícil é uma imperfeição interna do próprio caráter, como uma vontade real de roubar algo de alguém, então o fato de precisar usar a força de vontade revela que aquela virtude ainda tem falhas. Para essa filosofia, o ideal moral supremo não é o conflito, é a harmonia completa. Parte 4. O perigo das boas intenções. Vamos examinar um paradoxo que pode pegar muita gente de surpresa. Tem como alguém ser honesto, generoso ou corajoso até demais? Parece contraditório, não parece? Afinal, a gente cresce ouvindo que essas qualidades devem ser celebradas ao máximo. Mas pense bem, é muito comum ver que a compaixão em excesso pode levar alguém a mentir para tentar não ferir os sentimentos dos outros, criando uma bola de neve. Ou pior, que uma coragem desmedida, totalmente sem freios, pode permitir que alguém cometa atos terríveis, com uma ousadia de dar medo. A questão é, será possível que essas virtudes todas, quando são guiadas só por emoções cegas, acabem se transformando em grandes defeitos? A solução para esse mistério está numa distinção muito importante. Precisamos separar a chamada virtude natural da sabedoria prática. A virtude natural é aquela que a gente observa em crianças pequenas, super bem intencionadas. Elas agem à base de emoções cruas, têm impulsos generosos, mas com frequência acabam machucando alguém ou errando a mão porque falta uma bússola. Falta a compreensão do que realmente ajuda ou atrapalha no mundo real. Por outro lado, a excelência moral plena só é encontrada em adultos que conseguem alinhar essas boas intenções com escolhas racionais. Tudo isso calcado em anos de vivência. Isso prova que as boas intenções sozinhas simplesmente não dão conta do recado. E então chegamos à parte 5. O poder da sabedoria prática. Essa é a peça mestra, a engrenagem que integra e dá sentido a todo esse nosso referencial moral. A chave de tudo isso é uma palavra grega chamada phronesis, traduzindo para o nosso dia-a-dia é sabedoria moral ou prática. Ela representa aquele conhecimento crucial, uma verdadeira sensibilidade e apreciação da situação que permite a alguém não só ter a boa intenção, mas arregaçar as mangas e executar isso de forma efetiva e correta no mundo real. A phronesis é exatamente o ingrediente vital que faltava na virtude natural que acabamos de ver. É ela que pega os nossos impulsos emocionais mais brutos e os eleva ao patamar de uma excelência moral inabalável. Mas como é que essa tal de phronesis opera na prática, na vida real? Primeiro, ela exige experiência de vida. Ninguém nasce com sabedoria prática. Ela se constrói. Ela também brilha na capacidade de antecipar de forma muito inteligente o impacto das nossas ações em todos os envolvidos, fugindo totalmente da impulsividade. Mas o aspecto mais genial de todos é que a pessoa que tem essa sabedoria consegue olhar para um cenário confuso e super complexo, identificar na hora o que é moralmente mais relevante. Ela passa por cima daquele egoísmo básico que foca só nas próprias desvantagens e enxerga o panorama maior. E isso coroa a nossa análise da ética da virtude da forma mais perfeita possível. No final das contas, quem cultiva essa sabedoria prática passa a entender o que é verdadeiramente valioso, sabendo em suma como viver bem. O objetivo definitivo dessa filosofia maravilhosa não é forçar o ser humano a virar uma maquininha de seguir as regras dos outros. Pelo contrário, é um convite para lapidar o próprio caráter, construindo disposições internas que nos permitam tomar decisões maduras em um mundo que não tem respostas prontas. E o convite que fica ecoando para a gente pensar é exatamente este: que tipo de seres humanos nós realmente aspiramos ser ao longo da nossa jornada?